Boa tarde, Hare Krishna. Então, a pergunta de hoje é do Gora Krishna, de Govardhana. Aliás, muito obrigado, Goro. Gora tá separando os áudios, né, dos vídeos do Tai do Dharma, tá fazendo uma coletâneazinha só com os áudios, né, um negócio que eu queria fazer, não tive tempo, eu nem tá fazendo. Então, Gora perguntou assim, qual é a importância, se é de fato necessário, indispensável, né, a meditação na japa, para você poder entender, para você poder viver o seu Dharma, né? Então, antes de falar da japa, para quem não sabe, a japa é a meditação com mantras, né? Usando um rosário, onde você vai repetindo o mantra uma quantidade de vezes, né? A palavra japa é repetição, ou seja, a meditação da repetição dos mantras, né? Antes de falar sobre assim essa meditação específica, né? Que consiste em repetir o mantra, vamos falar um pouco sobre a meditação com mantra em si e qual o papel dela nessa jornada, assim, para a gente descobrir o nosso Dharma, né? Então, primeiro ponto, a gente vai ver que a tradição védica explica que o nosso universo, o nosso planeta, ele passa por um ciclo de eras, né? Da mesma forma que a gente entende que o nosso planeta tem um ciclo de estações climáticas, então cada uma vai ter assim suas peculiaridades, né, atmosféricas, temperatura, e tudo vai assim ir se alternando repetidamente até voltar para o começo do ciclo. Da mesma forma que existe um ciclo de estações no nosso planeta, existe um ciclo de eras cósmicas. E em cada uma dessas eras, a tendência da consciência do universo vai estar de uma forma, né? Então a primeira era é chamada era de Satya, né? Isso é um ciclo, né? Então essas eras vão se repetindo. Primeiro a era de Satya, né? Satya significa veracidade, então assim, a era de Satya, todo mundo é verdadeiro, todo mundo é muito honesto, todo mundo mais do que isso é um espiritualista, tá todo mundo vivendo o caminho do Dharma. E nessa era é muito fácil, né? As pessoas entenderem, seguirem seu Dharma. E é dito que nessa era de Satya, o universo ele está super pleno, super harmonioso. As pessoas elas ficam muito mais tranquilas porque todo o universo é favorável para sua manutenção pessoal. Então você não precisa ter muito trabalho para se manter. Por exemplo, é dito que nessa era de Satya, todas as árvores são frutíferas, né? Então imagina, você não precisa ter trabalho assim para conseguir comprar comida. Só você esticar a mão e pega e aí vai ter fruta assim para todo lado, né? Assim, você consegue se manter vivo, comendo. E fala que nessa era, né? Os animais eles são pacíficos, então também não precisa de muito esforço, né? Você pode ir morar numa caverna, né? Você não precisa construir uma casa, vai morar numa caverna, não vai ter uma cobra, uma onça ali para te atacar. É assim, tranquilo, né? Então essa era, assim, onde todo mundo é yogi, todo mundo é zen e todo mundo segue o Dharma, é a primeira era. E aí vem a segunda era. A segunda era, ela se chama era de treta. Na primeira era, tem um ponto, né? Na primeira era, cada era tem um processo espiritual que é considerado o Dharma principal daquela era. Ele é chamado Yuga Dharma. Yuga significa era, né? Então, Yuga Dharma é o Dharma daquela era. Então, nessa primeira era, onde todo mundo está tranquilo, o Dharma da era é meditar. Por quê? Porque é dito que Deus ele existe no nosso coração numa forma conhecida como super-alma. Quando a gente consegue se sintonizar com essa super-alma, com esse aspecto de Deus que está localizado dentro da gente, a gente consegue se sintonizar assim, com toda a criação cósmica, a gente consegue resposta para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas, a gente tem um link ali direto com Deus, Deus vai fornecendo ajuda para a gente, né? Assim, os insights do que a gente precisa fazer. Ele sempre está ali no nosso coração, sempre está ajudando, só que o que acontece é que por causa do ego, da cobiça, da vaidade humana, a gente não consegue ouvir as inspirações divinas, né? Só que nessa era todo mundo tem facilidade para isso. Então, como o mundo é harmônico, qualquer lugar você consegue meditar, porque qualquer local é pacífico, e as pessoas por natureza já são pacíficas, elas não têm a consciência conturbada. O Yuga Dharma dessa época, ou seja, o Dharma principal dessa era é meditar. Todo mundo consegue meditar o tempo todo, né? Só querer, só sentar e pronto. Já vai lá, fecha o olho e cria esse link, esse vínculo com Deus e ilumina a sua consciência, né? Aí depois vem a segunda era. Quando essa era acaba, vem a segunda era, que é chamado era de treta, né? Porque é aí que as tretas começam, né? Que o bicho começa a pegar. Que as pessoas já começam a ficar mais vaidosas, assim, já começam a já ficar mais encrenqueiras, já começam assim, já ficar com o ego mais forte, já começa
uma criar inimizade pela outra, começa a se sentir um pouco ofendida, né? Nada como hoje em dia, né? Não tinha Facebook nessa época, então assim, os relacionamentos eram mais fáceis. Mas já é uma coisa mais densa, né? Então já acabou esse lance de chegar e meditar a qualquer hora, né? Você não consegue sentar em qualquer lugar e meditar porque as pessoas estão agitadas porque elas têm desejos, né? Elas têm anseios profundos. Na primeira era, o desejo das pessoas é seguir o Dharma. Na segunda era, as pessoas começam a ter todo tipo de desejo, querem ser bem-sucedidas, né? Querem ter opulência material, as pessoas começam com os excessos. E aí já era, né? Quando a gente começa a desejar mais coisas do que a gente precisa, acabou a nossa paz mental, acabou essa questão assim de você conseguir meditar a hora que você quiser. Então, aí o Yuga Dharma, o Dharma dessa segunda era já é diferente, não é mais só sentar e meditar, né? O Dharma dessa era é chamado Jagya. Jagya significa união, aquilo que causa união, né? A palavra yoga em sânscrito significa união e Jagya é aquilo que causa yoga, ou seja, aquilo que causa união. Então, já que nessa era as pessoas elas querem coisas materiais, elas querem se apoderar de coisas desse mundo para sua satisfação pessoal, tudo bem, você deseja coisas desse mundo, mas você não vai poder desfrutar disso sozinho, você não vai poder, assim, né, conseguir prazer só para você, para satisfazer só o seu ego. Né? Então, tudo que você conseguir nesse mundo, você tem que fazer aquilo em relação com Deus. Então, já que você vai se alimentar, você quer comer o alimento saborosíssimo, né? Na primeira era, as pessoas comem o alimento que está disponível, que elas precisam para se manter vivas. Na segunda era, não. As pessoas já querem comer algo que dê prazer para o paladar. Ok, vai comer o alimento que dá prazer para o paladar, mas antes de você comer, faz um jagya, oferece aquilo para Deus, né? Conecta aquilo com Deus, agradece a Deus porque você vai ter aquele alimento, e aí você se alimenta e aí depois você compartilha o alimento com aqueles que precisam também, né? Então, jagya significa isso, né? Você vai desfrutar, você vai ter o seu prazerzinho, mas antes disso você vai agradecer a Deus, você vai fazer aquilo de acordo com o Dharma, você vai oferecer aquilo para Deus e depois você também, que você desfrutar, você vai compartilhar com os outros, né? Você não vai ser o desfrutador sozinho, você não vai ser o centro. Então o Jagya, ele é algo que permeia, né, assim, toda a cultura da segunda era. Esse era o Dharma da era, né? E tudo gira em torno de Jagya, de fazer assim, coisas materiais, mas conectando elas com Deus. Então, trabalhar, né? Entretenimento, relacionamentos interpessoais, tudo isso em conexão com Deus. E, assim, o símbolo do Jagya era a cerimônia de fogo, né? Chamada cerimônia chamada Agnihotra, né? Que é a cerimônia que simboliza justamente essa conexão com a divindade. A gente ainda faz hoje em dia, né? Aí, depois vem a terceira era. A terceira era é chamada Dwapara. Aí, assim, a confusão mental ela aumenta ainda mais, né? Assim, a inimizade entre as pessoas, ela já vai para um nível mais grosseiro. Ela não fica só num nível sutil. Você só não tem rivalidade com os outros, né? Porque na segunda era, como aumentam os desejos, aumenta a rivalidade, né? Os desejos fazem com que a gente cobice coisas que pra gente conseguir aquelas coisas, aqueles recursos, a gente vai ter que disputar com outras pessoas que também querem aquilo, né? Por isso a segunda era é marcada por esse espírito de rivalidade. Na terceira era, a rivalidade vira inimizade. Então é só aquela rivalidade sutil, assim, né? Ela já parte realmente para brigas, para guerras. Então a terceira era é quando começam as guerras pesadas, né? Chamada Era de Dwapara. E as pessoas, por causa das guerras, assim, inúmeras, aí que elas perdem totalmente a paz mental, né? E também elas ficam muito conscientes, assim, né? A morte cerca elas o tempo todo, né? Então, nessa era, as pessoas elas querem viver muito na terceira era ou aqui e agora, porque elas não sabem quando vai ter uma guerra, não sabem quando vão morrer. Então, as pessoas estão muito assim, ligadas em desfrutar do agora. E aí, o processo dármico para a terceira era é assim o processo religioso nos templos, né? Então, ir para os templos, as pessoas se reúnem em templos, igrejas, esses lugares, e lá elas celebram a vida, mas em conexão com Deus. Então, assim, as pessoas precisam muito de interação social na terceira era, né? Elas já não tem mais essa atitude, essa postura pacífica de ficar isolado, introspectivo, meditando. Então, já que você precisa de vida social, vai ter vida social num templo, vai meditar, vai interagir com as pessoas, vai aprender conhecimento junto, vão compartilhar as coisas ali, vão ajudar os pobres, vão, assim, fazer coisas juntos, né? As pessoas, elas estão muito ligadas em questões tipo nascimento de um bebê, em casamento, legal. Então vamos fazer
essas passagens naturais da vida, que as pessoas estão tão interessadas nisso, mais interessadas nisso do que na transcendência, vão fazer isso, ritos de passagem conectados com Deus, né? Então, assim, vai ter a cerimônia religiosa quando nascer o bebê, vai ter a cerimônia religiosa quando alguém casar, vai ter a cerimônia religiosa quando alguém morrer. Então, assim, você vai sacralizando, assim, o cotidiano, você vai transformando aquelas coisas normais do dia a dia em símbolos da divindade. E aí as pessoas vão, assim, não perdendo a sua conexão com Deus, né? Então, esse é o processo da terceira era. São os templos, a vida religiosa nos templos. E aí chega a quarta era, onde a gente está, que é a era de Kali. Então, se a terceira era, que era a era de Dwapara, é a era da inimizade, a quarta era é a era da hipocrisia. Porque agora, mais do que inimizade direta, você ser hostil com a pessoa, você mostrar que você é inimiga dela, agora você tem hipocrisia, às vezes você é inimigo até de quem você não admite que você é inimigo, né? Na frente você é amigo, por trás é inimigo. Isso é pior do que a inimizade explícita, né? Então, a quarta era é a era da hipocrisia. A hipocrisia, ela entra em tudo, é a era onde nós estamos, né? A hipocrisia, ela entra na educação, a hipocrisia entra na política, a hipocrisia, ela entra dentro da família e a hipocrisia entra dentro da religião. Então, o processo dessa era, apesar dos templos ainda serem importantes, não é mais a religião, porque a hipocrisia entrou na religião também. A religião, ela já não é mais suficiente para purificar a nossa consciência, né? E com a hipocrisia vem todo tipo de corrupção. Então a gente precisa de um processo que seja muito poderoso, que consiga eliminar a hipocrisia, que é a marca dessa era, e ao mesmo tempo a gente precisa de um processo que seja muito fácil, porque nessa era é a era onde nós estamos mais perturbados, onde nós estamos mais aflitos, e meditar pra gente é uma coisa extremamente difícil, né? Então a gente precisa de um processo muito fácil, né? O meu mestre, ele tem até uma palestra chamada Meditação Fácil para Tempos Difíceis, né? Então é assim a ideia de como que a gente vai meditar nessa era onde tudo é desfavorável para a gente meditar. E aí essa meditação, ela acontece na forma do nome de Deus, né? Dito que Deus, ele impregna toda a sua potência espiritual nos seus nomes. Então qualquer nome de Deus, né, vai ser extremamente poderoso para essa era, a gente meditar nos nomes de Deus. O nome de Deus, ele é absoluto, né? Então não existe diferença entre Deus e seus nomes, né? Existe diferença entre tudo nesse mundo e o nome das coisas, né? Porque tudo é relativo. Por exemplo, se eu quero comer uma lasanha agora, se eu tô com fome e começo a falar lasanha, 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 eu nem vou sentir prazer por estar falando lasanha e nem vou me sentir nutrido por estar falando lasanha, porque a palavra lasanha e a comida lasanha são coisas totalmente distintas, né? Então, a palavra lasanha e a comida lasanha são relativos. Agora, Deus é absoluto, então não tem diferença do nome de Deus e o próprio Deus. Então, quando a gente canta o nome de Deus, qualquer nome de Deus, né? Allah, Jeová, Krishna, a potência de Deus está presente nos seus nomes. Então, a gente, assim, nessa era, o Yuga Dharma, o Dharma dessa era, é meditar no nome de Deus. Isso vai clarear a nossa consciência, isso vai purificar nosso coração, isso vai criar um vínculo entre a gente e a transcendência, e os outros tipos de dharmas, que também são importantes, vão ficar mais assim fáceis de serem entendidos, vão ficar mais fáceis de serem praticados quando a gente faz esse dharma, que é o dharma principal. Então, em toda era existe um dharma principal. Se a gente tenta cumprir os outros dharmas sem o dharma principal, a gente vai ter muita dificuldade, né? Então, o dharma principal é que tem que receber o foco maior. E nessa era é a meditação nesses nomes de Deus. O nome de Deus, ele é extremamente poderoso, né? Como a gente está falando. Tem até uma história muito interessante que Chaitanya, que é a última encarnação de Krishna, o último avatar de Krishna, que veio inclusive para ensinar a meditação nesses nomes de Deus, ele vai falar, né, ele está conversando com um amigo dele chamado Haridas, que era um grande yogi, um grande devoto, que inclusive cantava assim muitas vezes o nome de Deus por dia, milhares e milhares de vezes por dia, era assim, conhecido como Namacharya, ou seja, o mestre na meditação no nome de Deus, né? E aí Chaitanya pergunta para ele assim, quem nesse mundo são as pessoas mais afortunadas? E aí Haridas vira e fala, são os árabes. E aí Chaitanya pergunta, por que os árabes? E aí ele vai falar, porque os árabes, até o palavrão deles é sagrado, né? Porque os árabes, eles têm um palavrão que é haram. Então, assim, quando eles estão com muita raiva da pessoa, quando eles querem mandar assim, a pessoa ir pastar, né? Querem mandar a pessoa pro inferno, haram. E assim, Haran, Ram é um nome de Krishna, né? Um nome de Deus. Ram significa, né? De Rama, né?
assim, aquele que é a fonte da felicidade, a felicidade interna. Então Urã é um nome divino, né? Então mesmo quando eles falam palavrão, estão falando o nome de Deus e assim se purificam. Então eles conseguem limpar a consciência até falando palavrão. Você falou, pô, são as pessoas mais afortunadas, né? Então é muito interessante o poder do nome de Deus, né? Ele purifica a gente até quando a gente fala ele sem querer. Por exemplo, fliperama, né? Assim, acho que se hoje em dia eu pratico bate é porque eu pedia muito pros meus pais para ir no fliperama, né? Então, quando eu era criança, fliperama purifica, né? Ou então namorada, né? Que é a palavra mais sagrada do que namorada. Namo é reverência, irada é a energia interna de Krishna, assim, a maior devota de Krishna, namorada, né? Então, assim, purifica quando a gente fala esse tipo de coisa. Então, o nome de Deus, ele é o agente purificante supremo, né? Que prepara a nossa consciência para poder seguir os outros dharmas. Agora, a meditação no nome de Deus, ela acontece em 3 fases, em 3 etapas. A primeira etapa é chamada Nama Aparada. Né? Quando a gente medita no nome de Deus, mas o nosso coração ele ainda está cheio de sujeira, ele está cheio de contaminações, a gente ainda está cheio de impureza. Então, quando a gente medita nesse estágio, né, que a gente ainda está com o coração muito impuro, existem 3 tipos de impureza, né, que habitam o nosso coração. O primeiro é chamado Asat Trishna. Asat Trishna significa apego por aquilo que é irreal. Então, Asat Trishna é a imperfeição, a impureza causada pela ignorância. A gente não sabe que algo é desfavorável para a gente não entende, né, que algo é nocivo para a nossa consciência e a gente se apega a essas coisas que são desvantajosas para a gente, que não são boas, por pura ignorância, né? Então, essa é assim, a imperfeição da ignorância. A gente precisa de conhecimento para poder combater essa imperfeição. O conhecimento vai dissipar a ignorância e a gente vai conseguir se livrar desse tipo de contaminação, né? Que é assim, puramente marcado pelo nosso desconhecimento da realidade das coisas. Aí o segundo tipo de imperfeição é chamado Hridaya Dolabhyam, a fraqueza no coração. A fraqueza no coração é quando você sabe que algo é negativo, né? Você não quer fazer aquilo, você já tem conhecimento de que aquilo não é bom para você, você quer não fazer, mas ainda assim o que acontece é que você meio que está viciado em fazer aquela coisa que não é boa, porque você já fez muitas vezes no passado, fez muitas vezes até em outras vidas, e aquilo acabou se tornando um mau hábito tão impregnado na sua consciência que você não consegue se libertar mesmo querendo muito, né? Então, para você poder se livrar desse Hridaya Dolabhyam, dessa fraqueza no coração, se é fraqueza, a gente precisa de força, né? Então, a gente tem que ter uma prática espiritual diária, que isso vai dar força pra gente, né? Quando a gente faz algo, assim, um exercício, todo dia, pode ser que a gente tenha muita dificuldade no começo, mas o próprio exercício vai dar força pra gente fazer ele com facilidade depois, né? Então, esse é o segundo tipo de fraqueza que nós possuímos, de contaminação, de impureza. E o terceiro tipo é chamado aparada. Né? Então, a parada significa aquilo que nos desvia da meta, aquilo que nos desvia de adorar a Deus verdadeiramente. Então, a parada é quando a gente sabe que algo não é bom, a gente até poderia evitar, mas a gente vai lá e faz aquilo que a gente sabe que não é bom pra gente, porque a gente sente prazer com aquilo e a gente está carente de ser feliz. E aí a gente quer sentir prazer com qualquer bobagem, né? Você não quer ficar sem sentir prazer. Então, como que a gente faz para superar essa imperfeição, que é a mais perigosa de todas? A gente tem que sentir mais prazer na vida espiritual do que a gente sente em coisas não espirituais. A gente precisa de prazer. A nossa mente é viciada em felicidade, em satisfação, e a gente tem que saturar ela com prazer espiritual. Então, quando a gente tem essas fraquezas no coração muito fortes e a gente não consegue superar elas, e ainda assim a gente medita no nome de Deus, então esse é o primeiro estágio da meditação, é chamado Nama Aparada. É meditação marcado por muitas contaminações ainda no nosso coração, e o que o nome de Deus vai fazer é justamente ir purificando a nossa consciência, fazendo com que a gente desenvolva o desejo de superar essas imperfeições, com que a gente consiga perceber nossas imperfeições, com que a gente consiga aceitar as nossas fraquezas, entender que a gente precisa melhorar, desenvolver o desejo de melhorar, né? Então esse é o primeiro estágio da meditação. E quando alguém persevera e aceita seriamente esse processo de combater suas impurezas, aí essa pessoa chega no segundo estágio de meditação, que é chamado Namabhasa. Namabhasa significa a sombra do nome, ou seja, você já está se aproximando de realmente entrar em contato com Deus diretamente através da meditação no nome dele. Então, Namabhasa é quando a gente ainda tem imperfeições, mas agora a gente está fazendo tudo o que a gente pode para combater elas. A gente está assim, 100% empenhado em seguir o caminho do Dharma. E mesmo que você tenha fraquezas, que você tenha as imperfeições,
essas imperfeições agora, elas não te incomodam mais tanto, né? E elas já não são mais um obstáculo sério para você. Porque no primeiro estágio, muitas vezes a gente fica muito desanimado, muito desestimulado, porque essas contaminações, elas pesam no nosso coração. Então, às vezes, é difícil, né? Assim, você continuar entusiasmado para prosseguir, seguindo o Dharma. Mas quando você chega no segundo estágio, você vê suas imperfeições, mas você não perde sua confiança, você continua avançando, porque elas já estão ficando para trás, né? Elas estão lá, mas elas já não te influenciam mais tanto. E pode ser até que você tenha falhas, pode ser que você até caia às vezes nesse processo, se enrole, cometa equívocos, mas na mesma hora você já se levanta de novo e continua nesse segundo estágio, né? Você está bem forte, porque você perseverou. Então, o que marca assim a separação do primeiro estágio, onde a gente ainda está muito influenciado por essas fraquezas da mente, na consciência, para o segundo estágio, onde a gente já está bem forte, apesar de não ser puro, é que a gente perseverou e a gente topou o processo de lutar contra as nossas imperfeições. Por que tem gente que medita anos e anos e anos e décadas e décadas e décadas e não avança? Porque essa pessoa não aceitou seriamente o processo de assumir a responsabilidade pelos seus erros, pelas suas imperfeições e trabalhar assim arduamente para consertar essas imperfeições, né? Então, quando a gente topa isso, a gente consegue ir avançando para esse segundo estágio, que a gente nesse segundo estágio, o que acontece é que a gente começa a obter a liberação dos nossos problemas. Ou seja, aí a meditação no nome de Deus, ela não só vai fazer a gente entender o Dharma, não só vai dar vontade da gente seguir o Dharma, como assim, a meditação no nome de Deus vai começar a remover todos os obstáculos da nossa vida que separam a gente do Dharma. E aí vai acontecer coisas assim muito incríveis. Você vai realmente experimentar o controle de Deus na sua vida, porque tem aquele problema lá muito antigo que está rodando, você não consegue superar ele. Do nada, você vê que ficou muito fácil superar ele, né? Ele meio que foi quase assim que magicamente retirado do seu caminho, né? E coisas que eram difíceis para você mudar em você mesmo ficam mais fáceis, muito fáceis. Então você vai realmente sentindo uma liberação na prática. E com essa liberação, você vai sentindo mais do que isso, você vai sentindo um entusiasmo tão grande pelo processo que você quer compartilhar com os outros, né? E você fala, não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que dar isso para o mundo todo, né? Então, a característica da pessoa que está meditando nesse segundo estágio é que ela está o tempo todo entusiasmada em propagar a mensagem da Bhagavad Gita, em propagar a mensagem do Dharma, em levar Krishna para o mundo, né? Levar a espiritualidade para o mundo. E aí, quando a pessoa ela fica muito tempo perseverando nesse caminho, ela consegue ir para o primeiro estágio, que é chamado Shuddhanama, o nome puro. E aí sim, quando a gente medita no nome de Krishna, no nome de Deus, qualquer nome de Deus, nesse estágio de pureza total, que as nossas imperfeições já foram todas eliminadas, aí o que acontece é que a gente experimenta um contato direto com Deus e todo amor latente que a gente tem por Ele vem à tona e aí a gente experimenta esse êxtase espiritual, essa pureza, essa doçura que é natural da alma, né? E aí é o estágio pleno da espiritualidade, é o estágio pleno do Dharma. E aí, isso tudo foi para explicar a meditação no mantra. Aí a pergunta não era essa, a pergunta era a meditação na japa, né? Essa técnica de meditar repetindo o nome de Deus. Então, a japa é a melhor meditação para essa era. A gente repetir o nome de Deus, repetir, 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 né? O nome de Deus, ele tá com potência total nessa era, tanto que a gente vê que diferentes tradições espirituais depositam sua fé no nome de Deus e aquelas linhas espirituais que fazem isso se crescem, ficam vigorosas, vibrantes, dinâmicas. A gente vê que os movimentos, por exemplo, católicos que mais crescem são aqueles de renovação carismática, que tem muita coisa de cantar, né? Assim, o movimento evangélico que mais cresce é o movimento gospel. A gente vê assim que os muçulmanos que têm assim, a prática mais saudável, que são mais avançados, são os sufis que estão o tempo todo cantando e tem assim, esse transe místico da meditação no nome de Deus, né? Então esse processo de meditar no nome de Deus é muito importante e por isso, se a gente quer descobrir o nosso Dharma, se a gente quer limpar a nossa consciência para poder seguir o Dharma, antes de mais nada a gente tem que seguir esse Yuga Dharma, o Dharma da era, que é meditar no nome de Deus. E a japa é essa meditação constante, onde a gente vai repetindo, a gente tem um rosário, a gente vai repetindo ali a meditação no nome de Deus e é muito importante que a gente faça isso com constância. Todo dia a gente vai lá e faz essa prática. Se você está se sentindo bem, você faz. Se você não está se sentindo bem, faz mesmo assim, porque é aí que vai vir a força, né? Todo dia tem que fazer. E aí, o que acontece é que... Quantas voltas de japa eu vou cantar, né? Então é muito importante que você medite numa quantidade de voltas, todos os dias a mesma quantidade, porque é essa constância que vai garantir a força do processo, né?
Então é melhor, se você for meditar uma vez só por dia, uma volta de japa, é melhor que você faça uma volta de japa todo dia do que dar 30 voltas de japa num dia e depois ficar 2 semanas sem fazer, né? Então a gente tem que meditar numa quantidade de japa que, ao mesmo tempo que seja desafiadora pra gente, para que a gente tenha assim esse desafio pessoal, pra gente continuar motivado, tentando, né? O estímulo vem do desafio, então você tem que ser uma coisa desafiadora, não pode ser muito fácil, mas ao mesmo tempo não pode ser muito difícil que a gente fique desestimulado e não continue, né? Então, por exemplo, no movimento Hare Krishna, para você ser iniciado, você precisa dar 16 voltas de japa por dia. Mas esse voto, assim, o ideal, na verdade o certo, é que você só faça esse voto se isso for algo sustentável para você, se você se sinta confortável, que você vai fazer aquilo pro final da sua vida. Então, cada pessoa tem que entender qual é a quantidade de voltas de japa, é confortável para ela, ela vai conseguir seguir aquilo e se determinar. Então é melhor assim que você faça algo que seja mais simples, mas que você consiga manter, né, do que algo que seja extremamente austero e você não consiga manter. Mas é daí que vai vir a força para a gente seguir todos os outros dharmas, dessa meditação diária no nome de Deus. Então a japa, ela não é só importante, como ela é indispensável para a gente seguir o dharma nessa era que nós estamos. Então é isso, pessoal. Tem perguntas aí? A gente tem uma pergunta. A Manjari Bava Devidasi. Oi, Manjari. Hare Krishna. Participar de um super bhajan cantando Mahamantra é possível substituir pelo cantar na japa? Olha, não é possível. Sabe por quê? Porque o bhajan é incrível, é um processo incrível. Só que no bhajan tem muitas coisas, né, que são ótimas. São, né, por exemplo, tem a presença dos outros devotos. No bhajan, se ele for bem feito, tem um som dos instrumentos, então vai ter assim, um harmônio muito doce, vai ter uma carta, a mridanga, e tem tudo, né? E tem aquela atmosfera bacana assim do bhajan. Né? O bhajan é quando todo mundo se junta para tocar mantras assim melodiosamente com o instrumento. Ou seja, tem muitos elementos que dão prazer pra gente ali, né? Tem a presença dos devotos, dos nossos amigos, tem assim, a harmonia melodiosa da música. E o que acontece é que a gente acaba, às vezes, no bhajan não tendo privacidade com Krishna, né? Na japa não tem nada, né? Na japa é você e Krishna, não tem música, não tem mais ninguém, é você e Krishna. Então você é obrigado a desenvolver intimidade com Krishna, ele está você e ele. Né? Então, por exemplo, pode ser que no bhajan você fique só curtindo a música e não está concentrado em prestar atenção no nome de Krishna, né? Você está assim, experimentando um prazer que é espiritual também, mas não está direto ali com Krishna. Na japa, ou você está pensando em Krishna, ou você está assim, abrindo seu coração para Krishna, revelando o que você está pensando para ele, pedindo para ele se revelar para você, né? Ou você está bem conectado com ele, ou você não está fazendo nada, porque ou você está com ele ou você não está com mais nada, né? Não tem mais nenhum outro elemento que você possa se agarrar. Por isso que a japa ela é tão desafiadora. É o momento assim onde você não tem onde se esconder. Você tem que chegar e se mostrar para Krishna, falar: Krishna, isso aqui é quem eu sou, eu tô com essas imperfeições, eu quero fazer isso para te agradar, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer, assim, minha vida é sua. Então é esse momento assim de você se abrir mesmo para Krishna. Então nada substitui a japa, nem a meditação no mantra de outras formas, né? Agora, uma coisa muito interessante é que quando a gente canta uma boa japa, quando a gente vai desenvolver assim, virtudes, qualidades, a gente vai desenvolver uma relação com Deus, né? E aí o que acontece é que quando a gente chegar num bhajan, que tiver todo mundo cantando, a gente vai ter o que compartilhar. A gente vai chegar e falar: olha só, eu tenho isso para compartilhar. Você vai ter tesouros espirituais dentro de você para você compartilhar com as pessoas. Quando um bhajan fica forte, quando tem muitos devotos fortes ali, então assim, você sente a força que está todo mundo compartilhando. E aí quando você vai nesse bhajan, aquilo é muito inspirador. E aí quando você vai cantar sua japa sozinho, você está inspirado por causa daquele bhajan que você fez, né? E aí você chegando na sua japa, você vai estar mais focado, e aí você vai fazer aquela prática, e quando você voltar para um bhajan junto com outras pessoas, você vai ter mais assim o que compartilhar, né? Então a vida espiritual, ela tem que ser equilibrada, e quando eu digo que ela tem que ser equilibrada, é que ela não pode ficar presa em nenhum dos dois extremos. Ela não pode nem ser uma coisa só social, que você faz o tempo todo com outras pessoas. Você tem que ter seus momentos de privacidade, de intimidade com Krishna, porque senão você não vai desenvolver sua relação pessoal com Deus. Mas ao mesmo tempo ela não pode ser só introspectiva, só você e Krishna, porque senão você não vai estar desenvolvendo assim a essência, né, da vida espiritual, que é compartilhar Krishna, compartilhar Deus, compartilhar o seu Dharma
com o mundo, com as outras pessoas, né? Você não vai fazer esse movimento de ajudar os outros, né? De aceitar as dificuldades que vêm de ajudar os outros e também de aceitar ajuda. Então a vida espiritual equilibrada, ela não pode nem ser só social, nem só introspectiva, ela tem que ter as duas coisas de forma moderada e equilibrada. A Bindu Madhava poderia falar um pouco mais sobre a meditação no Brahma Muhurta? Então, é dito que cada horário ele é feito especialmente para alguma coisa, né? Então, por exemplo, esse horário, né, por exemplo, o horário da parte da madrugada, né? Ele é o horário do modo da bondade. O Brahma Muhurta é a hora que o mundo está na bondade, as pessoas não estão trabalhando e tudo, né? Aí depois, quando o sol nasce, quando a gente começa a se movimentar, e não, a gente já muda de modo, né? Assim, a gente já muda a nossa mentalidade. A gente quer produzir coisas, construir coisas, ir lá fazer, sair, pegar o carro. Então, esse horário é o horário da produção, da produtividade. E de noite é a hora de você relaxar. Então, de manhã é a hora onde você não está nem cansado assim, nem você está com a mentalidade em produzir. Então, é a hora ideal para introspecção. Então, o melhor horário para meditar é esse horário da manhã, é o horário que é totalmente favorável para isso, assim, a madrugadinha, né, o final da madrugada, começo do dia, é chamado de Brahma Muhurta. Né? Então, é o melhor horário para cantar japa. Mas, assim, a japa, o nome de Deus, ele é tão poderoso que se você canta em qualquer horário, funciona ainda assim. Mas nesse horário é especialmente indicado porque a gente está mais concentrado, né?